Saudações, caros estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre formação das imagens por lentes esféricas. Vamos falar primeiramente sobre a anatomia dos olhos. Nessa figura que mostra a anatomia dos olhos, logo atrás da pupila existe o cristalino. Esse cristalino ele é uma estrutura gelatinosa e elástica. Sua estrutura é como uma lente convergente que focaliza a luz que entra na pupila e faz a formação das imagens na retina. Quem faz o ajuste fino para a leitura e o foco é o cristalino, por exemplo. Quando os olhos são saudáveis durante o funcionamento, mantêm-se equilibrados e harmoniosos. Entretanto, quando acontecem problemas anatômicos, podem surgir certas aberrações comuns de visão, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia nos olhos. As lentes esféricas têm o objetivo de corrigir tais aberrações. Falaremos agora sobre as lentes esféricas. Lentes esféricas são lentes que têm uma superfície curva que podem ser convergentes ou divergentes, dependendo de suas características físicas. Elas podem ser descritas como sendo feitas a partir da superfície de uma esfera bruta. Raios notáveis nas lentes esféricas. Os raios notáveis são representações de feixes de luz que passam pela lente nos pontos geométricos na formação das imagens. Para encontrar a imagem utilizando o método gráfico, ou seja, utilizando os raios notáveis para encontrar a imagem no sistema óptico, aplicam-se as seguintes propriedades dos raios notáveis. Propriedade no foco. Vamos falar agora sobre o primeiro raio notável, passando pelo foco. Ou seja, qualquer raio de luz se propaga próximo ao eixo óptico que incidir em uma lente paralela ao seu próprio eixo irá emergir em uma direção que passa pelo foco imagem. Então nós temos aqui um espelho convexo e um espelho côncavo. Passando pelo espelho convexo, temos esse eixo principal. Nesse ponto nós temos o foco objeto. A interceptação do eixo principal com o espelho convexo, temos o centro óptico. E desse lado nós temos aqui o foco imagem. Já no espelho côncavo, nós temos então o centro óptico, onde o eixo principal intercepta no espelho côncavo. Desse lado nós temos agora o foco imagem, é diferente desse lado do espelho convexo. Esse lado é o foco imagem. E deste lado é o foco objeto. Então ele diz o seguinte: quando a luz vai incidir no espelho, o que acontece é que ele vai emergir e vai passar pelo foco imagem. Ou quando ele, ao passar pelo foco do objeto, ele incide no espelho e sai paralelo ao eixo principal. No caso do espelho côncavo, temos aqui a luz incidindo no espelho. O que vai acontecer? Ele vai desviar, porém o que passa pelo foco imagem é o seu prolongamento. Ou a luz incide no espelho, o seu prolongamento passa no foco objeto, porém ele sai paralelo ao eixo principal. Propriedade do centro óptico. Nós vamos falar agora sobre o outro raio notável que passa pelo centro óptico. Então ele diz que qualquer raio de luz que incide passando pelo centro óptico irá atravessar a lente sem se desviar. Então o que ele quer dizer com isso? Temos aqui um raio de luz que vai passar pelo centro óptico. Quando ele passa pelo centro óptico, não há desvio, ele vai passar direto. Tanto no espelho convexo também, quanto no espelho côncavo. Propriedade do ponto antiprincipal. Vamos agora tratar sobre um outro raio notável com propriedade no ponto antiprincipal. Ele diz o seguinte: qualquer raio de luz que se propaga próximo ao eixo óptico,
que incidir na lente em direção ao que passa pelo ponto anteprincipal objeto, irá emergir em direção que passa pelo ponto anteprincipal imagem. Então nós temos aqui um espelho convexo e um espelho côncavo. Onde fica esse ponto anteprincipal? No espelho convexo, desse lado nós temos o ponto anteprincipal objeto. Desse lado nós temos o ponto anteprincipal imagem. No espelho côncavo, desse lado nós temos o ponto anteprincipal imagem e do outro lado nós temos o ponto anteprincipal objeto. Então ele diz da seguinte maneira: o raio de luz ele vai incidir no espelho passando pelo ponto anteprincipal objeto, vai incidir no espelho e vai passar pelo ponto anteprincipal imagem. No caso do espelho côncavo, o raio ele vai incidir, passar o seu prolongamento pelo ponto anteprincipal objeto. Ele vai se desviar e o seu prolongamento vai passar pelo ponto anteprincipal imagem. Vamos agora fazer o estudo da formação de imagens por lentes esféricas convergentes. Na primeira situação de uma formação da imagem, nós temos aqui uma lente convergente. Por essa lente passa uma reta que nós vamos chamar de eixo principal. No encontro dessa reta com a lente, nós temos o centro óptico. À esquerda dessa lente, nós temos o foco do objeto e o ponto anteprincipal do objeto. À direita dessa lente, nós temos o foco da imagem e o ponto anteprincipal da imagem. Vamos colocar agora esse objeto antes do ponto anteprincipal do objeto. Lançaremos o primeiro raio notável, que sai paralelo ao eixo principal, incidido na lente, passando pelo foco da imagem. Temos agora o segundo raio notável, que incide no centro óptico da lente, sem se desviar. E temos o terceiro raio notável, que passa pelo ponto anteprincipal da lente, desviando, passando pelo ponto anteprincipal da imagem. Notem que agora houve uma formação de uma primeira imagem. Essa imagem ela é real, porque ela é formada pelo encontro dos raios notáveis, ela é invertida e ela é menor que o objeto. Em uma segunda situação, vamos pegar agora esse objeto e vamos colocá-lo em cima do ponto anteprincipal do objeto. Primeiro raio notável, ele sai paralelo ao eixo principal, incidindo na lente, passando pelo foco da imagem. Temos o outro raio notável, que incide na lente no seu centro óptico, sem se desviar. Assim, está sendo formado uma outra imagem. Essa segunda imagem, ela é real, porque ela é formada pelo encontro dos raios notáveis, ela é invertida e ela é igual ao objeto. Por quê? Quando o objeto ele é colocado no ponto anteprincipal do objeto, ele vai formar uma imagem do mesmo tamanho. Temos agora uma outra situação. Vamos colocar agora o objeto entre o ponto anteprincipal do objeto e o foco do objeto. Primeiro raio notável, ele incide na lente, passando pelo foco da imagem. O segundo raio notável, ele incide na lente no centro óptico, passando sem se desviar. Observe que agora formou-se uma terceira imagem. Essa terceira imagem, ela é real, ela é invertida e ela é maior que o objeto. Temos agora uma quarta situação. Nós vamos colocar agora o objeto no foco do objeto. O primeiro raio notável, ele incide na lente, passando pelo foco da imagem. O outro raio notável, ele incide na lente no centro óptico, passando sem se desviar. Observem que nessa situação, os raios aqui, eles nunca vão se encontrar, porque eles estão paralelos. Assim, dizemos que nessa situação, quando o objeto está em cima do foco do objeto, não haverá formação da imagem.
Dessa maneira, essa imagem ela será imprópria. Já numa quinta situação, vamos colocar agora o objeto entre o foco do objeto e o centro óptico. Vamos lançar o raio, ele sai paralelo ao eixo principal, incidindo na lente, ele se desvia, passando pelo foco da imagem. O outro raio, ele incide na lente do centro óptico, passando sem se desviar. Notem que nesse ponto, os raios nunca vão se encontrar. Onde eles vão se encontrar? Nos seus prolongamentos. Assim haverá a formação de uma outra imagem. Essa imagem, ela será virtual, porque ela é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios notáveis. Ela é direita, porque ela é formada acima do eixo principal e ela é maior que o objeto. Falaremos agora sobre o estudo analítico da formação das imagens por lentes esféricas divergentes. Teremos agora a formação da imagem de uma lente divergente. Por essa lente divergente passa uma reta que nós vamos chamar de eixo principal. No encontro entre essa reta e a lente divergente, nós temos o centro óptico. Observe que agora, à esquerda dessa lente divergente, encontra-se o ponto antiprincipal da imagem, assim como o foco da imagem. Pois de uma lente convergente, esses dois pontos ficavam à direita da lente convergente. Já à direita dessa lente divergente, nós temos o ponto antiprincipal do objeto e o foco do objeto. Vamos colocar esse objeto entre o ponto antiprincipal da imagem e o foco da imagem. Teremos o primeiro raio notável, que ele sai paralelo ao eixo principal, incidindo na lente, fazendo desvio. E o que vai passar pelo foco da imagem será o seu prolongamento. Já o segundo raio notável, ele incide no centro óptico da lente, passando sem se desviar. Porém, ele retorna com o seu prolongamento. Observe que agora formou-se essa imagem. Essa imagem é virtual porque ela é formada pelo encontro do prolongamento dos dois raios notáveis. Ela é direita porque ela é formada acima do eixo principal e ela é menor que o objeto. Observe que numa lente divergente, em qualquer posição que você colocar esse objeto no eixo principal, a imagem será virtual, direita e menor que o objeto. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!